mas algumas pessoas entraram em contato, me pediram, e eu vou trazer um estudo rápido, até porque não tem muita coisa para falar sobre isso. O que a gente fala é só realmente o que está na escritura. Então, vamos desmistificar mais um assunto. Isso é Techuvá, isso tem a ver também com os estágios da Techuvá, né? Vamos desmistificar esse assunto, vamos realmente trazer o que a escritura ensina, a verdade, né? Tirar essa mística, esse símbolo, esse ocultismo que se faz, esse medo que se coloca, e ao longo de muito tempo, principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente nas últimas décadas, é que sempre esse assunto é levantado pelo meio religioso. O assunto, qual é o assunto? O assunto é o anticristo. O anticristo. Existe o anticristo? A escritura fala sobre o anticristo? Resposta: não. A escritura não fala em lugar nenhum sobre o anticristo. Não existe essa palavra na escritura. Não existe essa palavra na Torá, nem nos profetas, nem nos escritos. E também não tem nos escritos nazarenos. São más traduções, traduções tendenciosas para poder levantar doutrinas recentes, inclusive, doutrinas recentes, deixa eu dizer, de 100 anos para cá, sobre esse assunto. Criando-se, assim, uma figura, uma pessoa, né, como se existisse essa pessoa, como se existisse ou fosse existir essa pessoa. A palavra que aparece nos 4 vezes, em 4 versos, todos nas cartas que nós, pelo menos, acredita-se que seja do Yohanan Hashaliah, o emissário Yohanan, João, o apóstolo. Não se tem certeza, não, que foi ele que escreveu as cartas, o mesmo que escreveu o Evangelho, o mesmo que escreveu a Revelação. Isso não é uma unanimidade, né? Isso não é uma certeza, até porque não há a assinatura dele. Mas a maioria dos acadêmicos dizem que foi ele que escreveu. Tudo bem, não tem problema nenhum ter sido ele ou ter sido qualquer outra pessoa. Só aparece nas cartas, na primeira e na segunda carta dele, em 4 versos, essa palavra aqui, ó. Soten, 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 essa palavra soten quer dizer opositor. Opositor. Alguém contra. Alguém contra. Por isso que colocaram anti, né? Anti é uma palavra, eu não sei por que coloca tantas palavras para colocar antes de anti, colocaram logo anti. Mas só tem adversário, vem da palavra Satã, que é o Samer, o Sim, o Tet e o Num. Satã quer dizer adversário. Não é também o nome de um ser, não é um ser, uma figura. A palavra Satã quer dizer adversário, e é genérica. Ela pode ser qualquer pessoa que se torne um obstáculo. Por exemplo, na Torá é dito que o anjo que o Eterno enviou para barrar Bilam, Balaão, o feiticeiro, em ir amaldiçoar o povo de Israel, está escrito ali que o anjo foi um Satã, foi um adversário. Ele atrapalhou, ele barrou a passagem do Bilam. Então, Satã também não quer dizer que é uma pessoa. Aí as traduções colocaram Satanás, aí já pensa que é uma pessoa em si, né? Às vezes se refere, essa palavra Satã, na maioria das vezes, se refere ao adversário das nossas almas, né?
que isso não é o nome dele, é um título, né? É um adjetivo, vamos dizer assim. Então, a palavra soten, ela vem diretamente da palavra Satã. É uma flexão da palavra. Como, por exemplo, bênção e abençoar. São palavras completamente semelhantes que vêm da mesma raiz, brahá. Então, soten vem da palavra Satã. Então, Satã quer dizer adversário, soten você pode traduzir como, por exemplo, opositor, que se opõe. E a palavra vem dessa forma, sem artigo definido. Isso é muito importante, vou mostrar a vocês todos os textos. Nenhum vem com artigo definido, então não trata-se de uma pessoa em si. Trata-se, na verdade, de um título, de um adjetivo, de alguém que se encaixa, ou pessoas, e são muitas, que se encaixam nessa palavra. Soten Hamashiach, opositor do Mashiach, do ungido, opositor de Yeshua. Está se tratando de Yeshua aqui. Soten Hamashiach, opositor do Mashiach. Então, vamos ver o contexto, eu vou trazer todo o contexto, onde aparece os quatro versos onde aparece esse termo, e aí você vai ter uma conclusão. Você vai ter uma conclusão e vai dar até risada quando terminar. As pessoas ficam com medo, morrem de medo disso. Já elegeram milhares de anticristos, né? Sempre um líder de algum país é citado como esse é o anticristo, esse é o anticristo. Já foram vários anticristos que já elegeram por aí, né? Mas vamos ver o que realmente quer dizer a palavra Soten Hamashiach. Primeira Yohanan, primeira carta de Yohanan, 1 João, capítulo 2, eu vou começar do verso 13. Já vou colocar aqui o texto também no hebraico. Somente o texto no hebraico, onde aparece realmente a palavra que nós queremos. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E a palavra de Elohim permanece em vocês. Por isso são fortes. Que a palavra permanece em vocês. E dessa forma vocês venceram o maligno. Não amem o mundo. Quando ele fala o mundo, não tem a ver com as plantas, com os animais, com as pessoas. Quando ele fala o mundo, ele está falando do sistema, de um sistema baseado em 3 pilares: amor ao dinheiro, religião e poder. Nem as coisas dele, nem as coisas que esse sistema oferece. Um sistema que tem matado pessoas, que tem acabado com famílias, que tem destruído pessoas. Um sistema que diz para você como você deve ser, o que você deve pensar, o que você deve assistir, o que você deve falar, o que você deve comer, como você deve se vestir, como deve ser o seu corpo, o padrão de beleza, tudo isso esse sistema traz e tem, ao longo da história, ao longo do tempo, destruído as pessoas. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, se alguém ama esse sistema, o amor do Pai não está nele. Pais, todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida, as exigências desse sistema, que você tem que ser assim, que você tem que pensar assim, que você tem que ter uma religião, que você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, é isso. É isso que esse sistema faz com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os idosos, com todas as classes sociais, com todas as partes que compõem a sociedade.
Pais, todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida não provém do Pai, não provém do Eterno, mas do mundo. E o mundo está passando, o mundo está acabando, o mundo está terminando, o tempo está acabando, junto com os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Elohim, aquele que faz a vontade do... E qual é a vontade do Eterno? A Torá. Seus ensinamentos, as suas instruções, os seus mandamentos. Qual a vontade do mundo? Que você ame apenas quem ama você. Que você trate bem aquele que trata bem você. Se alguém te trata mal, o mundo te ensina a você revidar, você se vingar. Olho por olho, né? Como as pessoas interpretam mal esse texto da Torá, olho por olho, dente por dente, que não quer nada, não tem nada a ver com isso, o que está no texto. As pessoas são vingativas, orgulhosas, egoístas. A Torá ensina completamente diferente. Aquele que faz a vontade de Elohim permanece para sempre, viverá para sempre, eternamente. E o que não faz a vontade de Elohim não permanecerá para sempre, obviamente. Se quem faz a vontade de Elohim permanece para sempre, quem não faz, não permanece para sempre. Será destruído. Filhos, esta é a última hora. Ou seja, este é o último momento. Estamos vivenciando, e Yohanan já dizia, estamos vivenciando os últimos dias, os últimos momentos. Vocês ouviram que um opositor do Mashiach está vindo. Vocês ouviram que um opositor do Mashiach... Por que é um? Um não é de numeral, gente. Esse um aqui não é de numeral um. Que não tem a palavra aqui, errad, ou achat. Não tem. Esse um aqui é um artigo indefinido. Como, por exemplo, o cachorro. Isso é artigo definido. Esse o é artigo definido. O cachorro. Ou seja, é um cachorro específico. Agora, se eu falo, um cachorro está na rua, eu não estou especificando que cachorro é esse. Qualquer cachorro. Pode ser qualquer um, sem especificar. Não é um de numeral, é um de indefinido. Você vê que aqui, antes do nome, aqui no original, antes do nome Soten Hamashia, não tem artigo definido. O Ra, por exemplo. Ra Soten. Não tem. Então, por isso que eu coloquei aqui na tradução um. Porque não tem artigo definido. Vocês ouviram que um opositor do Mashiach está vindo. E, de fato, muitos opositores do Mashiach têm surgido. Muitos. Muitos. Vamos trazer o texto aqui? Olha aqui, ó. Rabim Atá, Sotinei, que é o plural de Soten, Sotinei, Hamashia, Nedá, Bazot, Ki et Haketz, Ri. Muitos opositores do Mashiach têm surgido. Fato pelo qual sabemos que esta é a última hora. Esta é a última hora. Esse é o último tempo. Né? Esse é o último tempo. Muito bem. No original, esse é o último tempo. Ora, eles saíram dentre nós. Aqui está escrito. Esses opositores saíram dentre nós, do nosso meio. É o que o Yohanan está dizendo. Mas não eram parte de nós. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas vocês receberam a unção do Mashiach, que procede do santo. A Kodesh, do santo, do eterno. E todos vocês sabem disso. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira tem origem na verdade. Nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Mashiach? Essa pessoa é um
opositor do Mashiach. Aqui, ó. 1 Yohanan 2:22. Então, quem é o Soten Hamashia? Quem é um Soten, não o Soten, porque não é uma única pessoa, não é um único, você já viu aqui em cima no texto do verso 18, que são muitos. Na época já tinha muitos assim. E isso foi multiplicando com o tempo. Soten Hamashia não é uma pessoa, porque não tem o Ra. E o Hanan teve muito cuidado para não colocar o artigo definido, para as pessoas não pensarem que era um único ser. Não, não é um único ser, são muitos. E quem é que se enquadra? Quem é que se enquadra em um opositor do Mashiach? É muito simples, é só você ver o que a palavra diz. Não tem nada místico nisso. Ele não veio através de Satã, não foi Satã que elegeu ele, nada disso. Não tem nada a ver com isso. São seres humanos. São pessoas. São pessoas que se levantam categoricamente e têm uma missão na vida. Ser opositor do Mashiach e Yeshua em todas as áreas. Com toda a força. É o que o texto diz. Quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Yeshua é o Mashiach. Essa pessoa é mentirosa, falsa. Essa pessoa é um opositor do Mashiach. Ele não nega só o Mashiach, ele também está negando aquele que o enviou, o Pai. Aquele que o escolheu, aquele que o elegeu. O Mashiach não foi eleito por nós, por seres humanos. É engraçado o termo aceitar Yeshua. Isso é engraçado, porque isso não existe, aceitar Yeshua. Não se aceita Yeshua. Ele foi escolhido pelo Eterno. Ele foi eleito pelo Eterno, não pelas pessoas. Não é aceitar. É simplesmente caminhar com ele. Viver os seus ensinamentos. Amá-lo de todo o coração. Você não tem que aceitar que ele é o Mashiach ou não. Ele é o Mashiach, ponto final. Pouco importa o que o mundo diga. Pouco importa o que o Sotenim Hamashia, o que os opositores do Mashiach dizem. Pouco importa. O importante é que o Eterno o escolheu, o elegeu. Então, qualquer um que nega que ele é o Mashiach, na verdade, ele está negando o Pai também, o Eterno que o escolheu. Foi o Eterno que o escolheu. Todo-Poderoso. Então, como se tornar um Soten Hamashia, um opositor do Mashiach? Negando que ele é o Mashiach, só isso. Se você nega que ele é o Mashiach, ele não foi escolhido pelo Eterno, coisa nenhuma. Você se enquadra nisso aqui, ó. Você se enquadra. Fique tranquilo, que ninguém vai lhe jogar pedra, nada disso. Você só se enquadra nisso aqui. Tá? Você não foi escolhido por Satã, nada disso. Você só escolheu o caminho errado. Ainda mais quando você ensina isso a outras pessoas. O texto diz isso. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Mashiach? Essa pessoa é um opositor do Mashiach. Ele nega o pai e o filho. Então, isso é ser Soten HaMashiach. Agora, imagine só eu traduzir como está nas péssimas traduções, eu tenho que falar a verdade, nas péssimas traduções, porque anticristo virou uma pessoa, como se fosse uma pessoa. Agora, imagine só colocar o nome aqui. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Yeshua é o Mashiach? Essa pessoa é um anticristo. Imagine só. Coisa feia, né? Coisa horrível, né? Não é melhor traduzir como é que está no texto, né? Mais suave? Um opositor, pronto. Mas isso é ser um opositor do Mashiach. Qualquer um pode se tornar, é só querer. Ele que escolhe ser. Nós é que escolhemos ser ou não opositores do Mashiach ou não. Ou somos a favor,
ou estamos do seu lado, aceitar que ele é o Mashiach, isso pouco importa, porque ele é o Mashiach. Eu escolhendo ou não, você escolhendo ou não, você aceitando, não é escolhendo, você aceitando ou não, eu aceitando ou não, que ele é o Mashiach, ele é o Mashiach, porque foi o Eterno que o elegeu. Mas qualquer um pode se tornar Soten Hamashia. Vocês viram aqui o texto? O que o texto diz. Agora, vamos trazer o restante desse texto. Você vê que o contexto é justamente esse. Todo que nega o filho também nega o pai. Mas a pessoa que confessa o filho também confessa o pai. Deixem o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão em união com o Filho e com o Pai. E isto é o que ele nos prometeu. Ele nos prometeu vida eterna. Chaim Olam, vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito das pessoas que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção do Mashiach, que receberam do Pai, permanece em vocês, para que não precise de ninguém, para que não precise de que ninguém lhes ensine. Ao contrário, da mesma forma que a unção do Mashiach, genuína, viu? Não é a falsificada, não, viu? Não é a falsificada, misturada, cheia de paganismo, de religião, não. É a genuína, o mover do Eterno, que testifica em nosso coração, em nosso ser, todos aqueles que guardam a Torá com todo o coração, com todo o ser, sem as amarras da religião, mas como o Eterno nos ensinou, como o Eterno nos ensina a cada Shabat. Essa unção, esse mover permanece em nós e tudo isso testifica em nosso coração. Agora, a unção falsificada, falsa, essa não. Essa deixa você com dúvida o tempo inteiro. Continua a ensinar-lhes, a genuína, continua a ensinar-lhes todas as coisas. Assim permaneçam unidos com ele, como ele lhes ensinou. Agora vamos para 1 Yohanan 4. Penúltimo texto. 1 Yohanan, capítulo 4. Então, quem será o filho do iníquo que se levantará nos últimos dias? Veja, mais um problema de tradução. Aí tem que pegar o texto lá para ver. Com certeza não trata-se de uma pessoa em si, mas de um sistema. Gente, não é uma pessoa, não existe esse ensino, ou anticristo, não tem esse ensino em lugar nenhum da Escritura. Agora, o que nós vemos o tempo inteiro nos profetas e no próprio livro de Revelação, que é um livro extremamente carregado de símbolos, né? Muitos símbolos, justamente essa proposta desse livro, né? Para que nem todos entendam, somente aqueles que têm essa unção genuína, né? E Yohanan, quando escreveu, ele escreveu como parábolas, como símbolos, para que nem todos entendessem. Principalmente aqueles que queriam destroçá-lo, matá-lo, como matou todos os outros emissários. Todos foram mortos. Para que esse ensino fosse completamente apagado da história. Somente ficou Yohanan. Então, na época, havia muito perigo as pessoas lerem esse tipo de coisa abertamente. Então, ele colocou muitos símbolos para que quem pegasse para ler e lesse aquilo ali, se fosse, por exemplo, um soldado romano, isso aqui isso aqui deve tratar de filosofias, tá parecendo até essas coisas gregas, essas mitologias, essas coisas estranhas. Bicho com 10 cabeças, né? Com 10 chifres, e isso e aquilo outro. Então, dragão, e isso e aquilo. Então, são muitos símbolos
para confundir as pessoas. Mas tudo tem significado. Principalmente quando nós estudamos junto com os profetas. Vamos ver o 1 Yohanan. 1 Yohanan. 1 Yohanan, capítulo 4, diz o seguinte. Veja, eu estou lendo os textos que aparece essa palavra. Não tem mais nos escritos nazarenos. Só vai ter mais um que é em 2 Yohanan. Não tem mais. Podem procurar que não tem mais. Se tiver, é adulteração. Só tem nesses 4 versos. Todos em 1 Yohanan e um em 2 Yohanan. Somente. Não tem. Em Apocalipse, Revelação, não vai aparecer, não tem. Nos outros livros, não tem. Nenhum dos 4 evangelhos. Yeshua nunca falou sobre isso. Então, pensar um pouco. O livro de Atos não tem também, não fala disso. Como é que pode? Não? Ninguém fala disso. Né? Só Yohanan que vai falar. Veja direitinho o que é que está escrito. Né? Vamos lá. Eu vou ler todo o contexto, porque tem que estudar, sim, os textos. Tem que ler o contexto. 1 Yohanan 4. Queridos irmãos, queridos amigos, não confiem em qualquer manifestação, em qualquer mover. Pelo contrário, testem as manifestações para ver se procedem de Elohim, para ver se aquilo que está sendo ensinado ali, aquele ensino, que procede do Eterno. Porque muitos falsos profetas têm surgido, têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer a manifestação de Elohim desse modo. Preste atenção. Como é que a gente reconhece que aquilo que está sendo ensinado vem do Eterno? Ele ensina aqui, ó. Toda manifestação que reconhece que Yeshua ou Mashiach veio como um ser humano, procede de Elohim. Veio em carne, em algumas traduções, e está correto. Veio em carne. Toda manifestação, como um ser humano. Toda manifestação que não reconhece sequer que Yeshua veio, que não reconhece Yeshua, não procede de Elohim. Que não reconhece que Yeshua, Rabá, veio, Rabá, Vabassar, veio na carne, ou seja, como um ser humano, de fato, esse é um mover de oposição do Mashiach. Veja aqui o que diz, ó. Verru, Ruach, novamente eu digo, não tem artigo definido. Ruach é mover, manifestação, vida, vento. Não é Rua, não é esse é o mover. Não. Esse é um mover. Um mover. Só tem Hamashia, de oposição do Mashiach. É um mover de oposição. Aqueles que dizem ele não veio, ele nem existiu, nem sequer existiu. Isso é uma figura mitológica que nem sequer existiu. Né? Nem não veio, não pisou aqui, não foi inventada essa figura, foi inventada pelas religiões. Alguns dizem aí. Isso é o mover de um opositor do Mashiach. Isso é a forma como um opositor do Mashiach se manifesta. É isso que o texto está querendo dizer. Quando eu leio em hebraico, eu entendo perfeitamente. É um pouco difícil traduzir ao pé da letra do hebraico para o português, mas eu estou fazendo o máximo possível para ser bem didático para você entender. Vocês ouviram... Agora, isso é engraçado. Ó. Vocês ouviram que ele está vindo. Aí Yohanan diz, bem, ele está aqui agora. Isso ele escreveu há quase 2000 anos atrás. Então, se você pegar as traduções errôneas, bem errôneas mesmo, das Bíblias, por exemplo, do padre João Ferreira de Almeida, que coloca anticristo aí se você ler isso, o texto vai dizer assim, ó, vocês ouviram que ele, o anticristo, está vindo. Eu digo que ele está aqui agora. Então, você imagine se isso fosse uma pessoa. Ele tinha 2000 anos. Né? Ele teria 2000 anos. Porque Yohanan está dizendo, ele está aqui agora.
Yohanan está dizendo que naquele momento tinha pessoas com esse mover, com esse ensino de oposição. E se você pega e estuda claramente as relações entre os judeus, principalmente os judeus, no primeiro século, pós Yeshua, um pouco antes da destruição do templo e depois da destruição do templo, porque isso foi escrito depois da destruição do templo. Revelação, foi escrito depois da revelação, depois da destruição, depois do ano 70. Depois do ano 70. É o que alguns afirmam. Então, veja. Se você observar como ler um pouco, por exemplo, do que está no Talmud do primeiro século, você vai ver o ódio terrível que muitos tinham e escreveram muitas mentiras no Talmud em relação a Yeshua. Muitas mentiras. Mas muitas mesmo. Inclusive mentiras essas que são lidas hoje por Sotinei Hamashia, por opositores do Mashiach, ensinando as pessoas. Não, o Talmud ensina aqui que ele era filho de uma prostituta que engravidou de um soldado romano. Isso está no Talmud mesmo. Essas mentiras foram escritas por muitos judeus que odiavam os seguidores do Mashiach, odiavam. Como tem até hoje, gente. Não mudou nada. Então, essas mentiras, eles colocaram. É por isso que o Yohanan está dizendo, eles estão aqui agora. Está aqui agora. Está aqui no nosso meio agora. Tem muitos aqui. Muitos. Não é só essa, não. São muitas, tem muitas mentiras. Outro, por exemplo, diz que Yeshua, ele era envolvido com magia, com mágicas, com magia negra, com feitiçaria. Imagine só que absurdo, que bobagem. Como é que tem gente que dá ouvido a isso? Sotinei Hamashia, opositores do Mashiach. Só tem Hamashia. É isso que o Yohanan está dizendo. Falsos profetas, falsos professores, falsos mestres. Vamos ler o que está escrito aqui. Ó. Já está agora no mundo, já está aqui agora. Já está no mundo, ele está dizendo aqui. Ó. Já está no mundo. Isso foi há quase 2000 anos atrás. Não vai ter um que vai surgir. Não existe isso. Esse sistema já vem desde Nimrod. Se você quer eleger alguém como anticristo, eleja Nimrod, por exemplo. Já morreu há muito tempo. Essa palavra é horrível. Né? Ele foi um opositor ferrenho do Eterno. E aquele que é opositor ao Mashiach é opositor ao Eterno, é opositor da Torá, mesmo que use o nome do Eterno e mesmo que use a Torá. Nimrod, ele é o líder desse sistema. Ele foi quem inaugurou, ele foi quem implementou, ele foi o primeiro governante poderoso em toda a terra. Está escrito lá, a Torá. As pessoas não percebem isso. E esse sistema vem de lá até aqui. Desde a Torre de Babel, aquilo é uma oposição ao Eterno. Obviamente, uma oposição também ao Mashiach, uma oposição também à Torá. Eles são um só. Eles não têm conceitos diferentes. Eles têm o mesmo pensamento. Yeshua disse, eu não vim e não falo nada de mim mesmo, eu só falo aquilo que meu pai enviou que eu falasse. É o que está na Torá. Eu porei as palavras na sua boca. Eu ungi. Eu escolhi. Eu elegi. Eu levantei. Ouçam ele. Filhos, verso 4. Vocês são de Elohim e venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo.
Eles vêm do mundo, portanto, ensinam os conceitos do mundo. E o mundo os ouve. O mundo os ouve. Não dê ouvido a essas coisas. Tem pessoas que às vezes me mandam vídeo. Às vezes me mandam uns vídeos para eu assistir em relação a pessoas que ficam falando contra Yeshua, que ele não é uma Mashiach, que isso, que aquilo. Eu não assisto essas coisas, eu não dou audiência. E você, da Techuvá, deveria fazer a mesma coisa. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo assistindo essas coisas. Porque é exatamente isso que está aqui. É exatamente isso que está aqui no texto. São pessoas que não têm o mover do eterno dentro de si. Que não amam o Mashiach, que não amam a Torá, que não amam o eterno. Então não perca seu tempo, não dê ouvidos. Quem ouve isso é quem está no mundo, nesse sistema aí. Quem é ligado às religiões. Não dê ouvido a essas coisas. Nós somos de Elohim. Quem conhece a Elohim nos ouve. Mas quem não conhece a Elohim não nos ouve. Dessa forma, distinguimos a manifestação da verdade da manifestação do engano, da mentira. Vamos lá para o próximo verso. Vamos lá. O próximo texto está em 2 Yohanan, capítulo 1, verso 7. É o último texto que fala Soten Hamashia. Não tem mais em lugar nenhum. Então são esses textos. Todos em 1 Yohanan e 2 Yohanan. Não é uma pessoa. Não. É um conceito opositor do Mashiach. Qualquer um pode se encaixar nesse conceito. Já existia na época de Yohanan, existiu ao longo da história, existe hoje e amanhã vai continuar existindo, até terminar esse sistema ser destruído, essa velha ordem, como chama o livro de Revelação, a velha ordem. Passou, acabou essa velha ordem. 2 Yohanan, capítulo 1, verso 4. Yohanan diz assim, pelo menos você acredita que seja Yohanan, né? Fiquei muito feliz ao encontrar alguns de seus filhos vivendo no caminho de verdade. No caminho de verdade. De acordo com os mandamentos. Olha aqui. Né? Que mitzvot, conforme os mandamentos que nosso Pai nos ordenou. Que mandamentos são esses? Os mandamentos da Torá. E agora, querida, né? Peço, para quem ele escreveu a carta, e agora, querida, peço que nos amemos uns aos outros. E agora, querida, peço que nos amemos uns aos outros. Não como se eu escrevesse um novo mandamento, porque este é o que temos desde o princípio. Que mandamento é esse que temos desde o princípio? Ve'ahavta l'reaha kamorra. Ame ao próximo como a si mesmo. A outra tábua é: amarás Adonai teu Elohim com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ve'ahavta l'reaha kamorra. E ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento que ouvimos desde o princípio, desde o começo. E é este, o amor. Exatamente, o amor. Qual é o mandamento? O amor. Ahavá. Que vivamos de acordo com os seus mandamentos. Esse é o amor. Viver de acordo com os mandamentos. Porque está escrito. Amar ao Eterno significa obedecer aos seus mandamentos. Que vivamos de acordo com os seus mandamentos. Conforme. Que mitzvot. Este é o mandamento que vocês ouviram desde o começo. Vivam por ele. Vivam o amor. Vivam em obediência ao Eterno. Obedecendo aos mandamentos que se relacionam ao Eterno e ao próximo também, obviamente. Muitos enganadores, aqui, ó,
Verso 7, verso 7. Presta atenção no verso 7, que é o que nos interessa. Muitos enganadores, eu quis ler os versos anteriores para você ver o contexto, para não se criar que se cria muitos pretextos por aí, muitas doutrinas, um verso só, nem lê o contexto para ver do que ele está falando, em que sentido ele está falando. Muitos enganadores saíram pelo mundo. Pessoas que não confessam que Yeshua, o Mashiach, veio como ser humano. Novamente, ele repete essa mesma premissa, né? E ele não veio, que ele nem sequer existiu, que isso é um conto. Mesmo tendo provas históricas, inclusive, históricas, de historiadores da época. Não é só os evangelhos, não. O livro de Atos e os outros textos, os outros escritos nazarenos, destilados escritos nazarenos nessa hora. Provas históricas de historiadores da época, no qual se baseiam sobre muitos assuntos, mas quando se fala do Mashiach, aí já não é considerado. Nós temos também provas arqueológicas. No nosso canal, por exemplo, tem o vídeo que eu mais gosto do canal. Qual o vídeo que você mais gosta do canal? O vídeo que eu mais quero. Porque toda vez que eu assisto esse vídeo, eu choro. Eu choro muito fácil também, né? Eu choro assistindo até Ratatouille, por exemplo. Um desenho. Se eu assistir um desenho e tiver um pouquinho de drama no desenho, eu choro. Eu sou muito emotivo. Sou emotivo mesmo. Mas tem um vídeo no canal que toda vez que eu assisto, eu choro. Toda vez. A antiga cidade de Súcia e o povo da Techuvá. Eu já assisti esse vídeo umas 30 vezes. E eu chorei 31, deu cria. Chorei 31. Porque eu não entendo como um lugar tão importante como aquele é totalmente esquecido, principalmente pelas pessoas que se dizem que amam o Mashiach. Esquecidos ou que nem sabem que existe. Ali está uma das maiores provas arqueológicas do nosso Mashiach. Ok. Depois você procura no nosso canal aí e assiste esse vídeo. Sempre que vamos a Israel, fazemos questão de ir lá. Muitos enganadores saíram pelo mundo, pessoas que não confessam que Yeshua, o Mashiach, veio como ser humano. Ru, Rabá, mesmo texto, ó, Vabassar, veio em carne, veio na carne, veio como ser humano. Tudo não tem problema, tá bom a tradução. Tais pessoas são enganadoras e oposição do Mashiach. Enganador vê só tem Hamashia. Não é Ra só tem um opositor do Mashiach. Opositor de uma forma genérica. Todo aquele que nega Yeshua e ensina isso para outras pessoas, e ensina para outras pessoas, é opositor do Mashiach. Só tem Hamashia. Tira esse nome anticristo da cabeça e fica mais fácil. Leia como está no próprio original, a tradução correta. Fica mais fácil. E você vê que é algo genérico, é um conceito. E não simplesmente um personagem. Você viu claramente pessoas, muitas pessoas. No texto anterior que vimos lá de 1 Yohanan, muitos opositores, ou seja, muitos anticristos. Eu acho que deve estar assim também na tradução do padre João Ferreira de Almeida. Só que deve ter sido ignorado pelas pessoas, né? Muitos anticristos irão surgir. Assim está deve estar assim, porque o padre João Ferreira de Almeida, ele pode ter errado algumas traduções, mas uma coisa ele tinha. Ele não costumava adulterar os textos, não. Quem fez isso foram pessoas depois dele. Pessoas da sociedade bíblica do Brasil fizeram isso.
Eu tenho provas, porque eu tenho as traduções do padre João Ferreira de Almeida antes das publicações aqui no Brasil. Traduções essas impressas na Inglaterra. Nós temos. E muitos textos foram adulterados, não pelo padre, e abençoada memória, que fez um excelente trabalho. Sem muitas ferramentas, né? Mas sendo perseguido, porque não se podia traduzir para outro idioma que não fosse o latim. Tudo tinha que ser no latim. A maioria das pessoas não entendiam o latim do mundo, né? Sabiam quase nada de latim, somente o padre sabia de latim. Então, ninguém podia questionar nada, porque não sabia direito mesmo, não tinha o texto para ler. Então, ele fez um excelente trabalho. 2 vezes ele traduziu, foi achado os rascunhos de tradução e foram queimados. Ele chegou foi iniciado contra ele um processo de excomunhão, né? É assim que chama? Ser excomungado Mas ele continuou até o fim da sua vida com esse título de padre. Ele conseguiu traduzir vivendo com uma família exilado de Roma, lá na Holanda, em Amsterdã. Foi lá que ele conseguiu. Infelizmente, ele faleceu quando ele estava no livro de Ezequiel. Ele primeiro traduziu os escritos nazarenos, né? Só que ele traduziu, ele não traduziu do hebraico, ele traduziu do grego, ou seja, ele traduziu de uma tradução do hebraico para o grego. E quando ele começou a traduzir a Torá, traduziu a Torá, e quando começou a traduzir os profetas, ele faleceu quando começou o livro de Ezequiel. E aí alguém terminou, lá da família, lá quando ele estava, terminou. Muitos enganadores saíram pelo mundo, pessoas que não confessam que Yeshua, o Mashiach, veio como ser humano. Tais pessoas são enganadoras e oposição do Mashiach. Cuidem de si mesmos, para que não percam o resultado do seu trabalho, mas recebam a plena recompensa. Cuidem de si mesmos. Cuidem o que vocês ouvem, o que vocês assistem, o que vocês leem. O nosso tempo é muito precioso. Nós que trabalhamos, temos ocupações durante a semana, nosso tempo é muito precioso. Temos o Shabat. Então, procure, quando se tratar de algo relacionado à escritura, procure ser bem criterioso. Como você é criterioso ao comer, você não come qualquer coisa, também não ouça qualquer coisa. Só ouça o que é kasher, o que é apropriado. Você não come kasher, você não verifica antes de comer se é kasher ou não. Você não verifica se ali não tem algo proibido pela Torá para se comer, verifique. Então, se você é kasher ao comer, seja kasher também apropriado ao ouvir, ao falar, ao ver, ao assistir. Isso não é uma ordem, não. Longe de mim. Isso é um conselho. Você faz se você quiser. É um conselho. Cuidem, o mesmo conselho que o Hanan está dando aqui. Cuidem de si mesmos, para que não percam o resultado de seu trabalho, mas recebam a plena recompensa. Já pensou? Nadou e morreu na praia. É o ditado, né? Quem não permanece fiel ao que o Mashiach ensinou, não tem Elohim. Quem não permanece fiel ao que Yeshua ensinou, não tem Elohim. Quem permanece fiel à sua Torá, tem tanto o pai quanto o filho. Em algumas traduções, pegaram a palavra Torá e colocaram ensino. Tudo bem, não tem problema não. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não recebam em casa. Não o recebam em casa. Nem mesmo lhe digam Shalom. Porque a pessoa que lhe diz Shalom participa de suas obras malignas. Eu vou explicar a vocês isso aqui, porque para não ficar estranho, né? Como assim? Não pode nem dizer Shalom? Não pode
tratar bem. Não. Presta atenção o que quer dizer isso no contexto, nesse contexto que nós vimos. Nesse contexto que nós vimos sobre os opositores do Mashiach. O que o texto está dizendo é o seguinte: não se associem a essas pessoas. Não incentivem essas pessoas. Não batam palma para essas pessoas. Tá? Não dê louvor a essas pessoas. É o que está. Ele tirou, Yohanan tirou esse texto de Provérbios, capítulo 28, verso 4, que diz assim: quem abandona a Torá, louva os ímpios, mas quem guarda a Torá, luta contra eles. Quem abandona a Torá, louva os ímpios, dá louvor aos ímpios. Mas quem guarda a Torá, luta contra eles. É isso. Entendeu? É isso que quer dizer o texto. É isso que o Hanan quis dizer. Não deixar Shalom, no sentido assim, não incentive ele. Né? Não incentive esse péssimo trabalho que fazem de desmoralizar o nosso Mashiach, de falar mal do nosso Mashiach. Não dê ouvidos a essas, não brigue com essas pessoas. O texto não está falando para você brigar, pegar uma espada e sair lutando com ninguém. O texto está dizendo simplesmente para você ignorar. Assim como você deve ignorar todo e qualquer tipo de religião ou de qualquer tipo de doutrina religiosa. Em todo momento ele fala para guardarmos a Torá, os ensinamentos, os mandamentos, tudo isso da Escritura Sagrada. Da forma como o nosso Mashiach nos ensinou, plenamente, de forma plena, total. Muito bem. Então, foi um pequeno estudo em relação a isso, tá? Você deve ter alguma dúvida. Eu não vou poder tirar essa dúvida agora, tá? Porque a gente vai abrir agora o estudo dos estágios da Techuvá. Mas uma ideia que eu tenho a vocês é a seguinte. Da mesma forma que me pediram para falar sobre Soten Hamashia, e eu acredito que já foi desmistificado esse personagem, né? Que não é um personagem, sim uma ideia. Assim como o sistema, que é tido como várias imagens de animais, né? Que, na verdade, é um sistema baseado nesses 3 pilares, como eu falei. Né? Então, se você tem dúvidas ainda, outras dúvidas nesse assunto, você pode, no vídeo, enviar para nós. Tá? Ou se você não quiser deixar no vídeo, porque você tem algum tipo de receio, você pode nos enviar e-mail aqui. Vou deixar o meu e-mail aí no chat, ó. Na Shabbat e a gente consegue fazer essas coisas aqui, ó. techuvatotal@gmail.com. Então você pode mandar, se você não quiser colocar no vídeo, você pode enviar a pergunta. E se você tem a pergunta agora, você já anota, entendeu? Então, aí você envia, tá? Você envia a pergunta para o nosso e-mail. E vamos para os estágios da Techuvá. O que eu mostrei a vocês é o que diz a Escritura, é o que diz o texto, no seu contexto original, tá? Eu sei que tem muitos erros de traduções e também existem muitas traduções tendenciosas querendo mostrar de todas as formas, de todas as maneiras, essas doutrinas que ensinam. Mas posso te garantir, com toda certeza, eu acredito nisso mais do que o ar que eu estou respirando agora,
que o texto está dizendo não tem nada a ver com uma pessoa. Você viu que o texto falou muitas vezes, muitos. É algo genérico, de oposição ao Mashiach. Eu conheço muitas pessoas que são Soten HaMashiach, opositores